Bom, a pergunta que chegou é o que é secularismo na igreja? Né? Quando isso ocorre, como isso acontece? Então, por muito tempo se pensou, e eu venho desta época, né, eu cresci ouvindo muito isso, que secularismo na igreja é, por exemplo, você tocar um determinado tipo de instrumento, ou você vestir um determinado tipo de roupa. Algumas dessas práticas era o secularismo entrando na igreja. Bom, essas práticas em si não é o que determina o secularismo. O secularismo na igreja tem mais que ver com o pecado em si e não com essas práticas. Então, sim, se um determinado tipo de roupa chega na igreja, uma pessoa vestindo e esse estilo de vestir é pecaminoso, então isso sim é o secularismo entrando na igreja, se isso for aceito por todo mundo. Agora, a roupa em si, o estilo de roupa, por exemplo, uma igreja que vê um jovem ali com uma polo indo numa igreja, até um tempo atrás, então a gente diria que isso é o secularismo entrando, ou alguém querendo tocar uma bateria na igreja, não, isso é o mundo entrando na igreja. Não, isso é só mais um instrumento, é só mais uma roupa que em si não é pecaminosa. Agora, o secularismo, então, é o pecado. É qualquer prática ou cosmovisão ou ideias, pensamentos que sejam contrárias à palavra de Deus. Isso sim é o secularismo entrando na igreja. E há muito mais secularismo entrando na igreja do que acontecia com aqueles instrumentos, com estilos de roupa, com bater palma e essas questões todas. O secularismo na igreja é visto quando há pessoas defendendo valores contrários às escrituras, mesmo lá usando suas roupas bonitinhas de cristãos, ou não, né? Enfim, mesmo dependendo do tipo de instrumento que tem, mas tem pessoas que defendem valores contrários às escrituras. Isso é secularismo na igreja. Tem pessoas também que estão tão preocupadas com essas questões aparentes, de instrumento e tudo mais, mas há pecado rondando e circulando como prática comum da igreja. Talvez tem pessoas aí tão rígidas com algumas questões como essa, mas são prontas para falar mal dos outros, para mentir, para julgar, para tantos outros pecados. E é sempre bom lembrar do que Paulo disse lá para a igreja de Corinto. Paulo falou que algumas coisas que eles estavam praticando não deveriam nem ser mencionadas entre os incrédulos. É até vergonhoso falar no meio deles. Então, isso acontece muito na igreja. Isso sim é o secularismo, né? A vida secular. Então, a vida secular não é essa distinção tão que nós víamos antes entre o sagrado e o secular. A vida secularizada é uma vida de pecado, é uma vida daquilo que a Bíblia de fato proíbe e não daquilo que nós pensamos que a Bíblia proíbe, mas de fato não proíbe. Isso é legalismo. Isso é legalismo. É quando eu começo a colocar mais regras do que de fato a Bíblia me mostra de um estilo de vida e começo a dizer que isso é cristianismo, isso é ver uma vida sagrada, né, sacra diante de Deus. E se você tiver uma vida diferente, você é um secular, né? Você está vendo uma vida secular mesmo na igreja. Então, isso não é secularismo. Secularismo é o que a Bíblia fala que é pecado. Então, quando a Bíblia fala que algo é pecado, aí sim eu não posso tolerar na igreja, eu tenho que lutar contra, porque senão nós estaremos aí abraçando o secularismo e entrando na igreja. Então, todas as ideias pecaminosas ou valores contrários às escrituras devem ser rejeitados na igreja, o que deve sempre prevalecer é aquilo que a Bíblia defende, são os valores que a Bíblia mostra, é o estilo de vida que a Bíblia defende, é o porquê eu faço culto, como ser igreja, o que é ser igreja, tudo isso a Bíblia responde. E aí eu tenho que sempre seguir o que a Bíblia fala. Se eu fizer isso, o secularismo não vai entrar nas nossas igrejas.